Olha, que eu posso falar? É triste dizer, mas ou eu não diria que seria triste, porque para você fazer missão, você tem que ter peso. Missão não é só eu estar no país, ou eu vou lá fazer missão, vamos embora, que Deus me chamou. Mas quando você pisa no lugar e você se depara com dificuldades, adversidades com relação ao quê? À cultura, financeiramente falando, à resistência, a locais para fazer o trabalho, e outras coisas mais. Então, aí nessa hora que você vai ver se você, de fato, tem um chamado de Deus ou não. Por quê? Como eu disse antes, eu já vi outras igrejas virem aqui, entrarem, fazer um trabalhinho e cascar fora, porque não tinha abertura. Mas, falando diretamente de igrejas, de missionários que têm feito trabalho aqui, nós não temos. Aqui não vem pessoas especificamente, por exemplo, Deus me chamou para Liechtenstein, se instalar aqui, abrir uma base, uma casa. Isso não existe dentro do Principado do Liechtenstein. O que existe aqui, a nível de evangelismo, foi o que eu disse. Onde eu reúno, por exemplo, a Igreja Evangélica Zona Sul, que fica em Zurique, é do presidente pastor Marco Antônio Brasil. Aqui, os pastores da Suíça, eles vêm para cá, por exemplo, tem aqui o dia 15 de agosto, que é o aniversário do país. Então, a estratégia, na época, era o quê? Nós temos uma banda que toca percussão. Só que nessa coisa de a banda tocar só uma percussão, as pessoas saem e vão evangelizando, entregando panfleto e tudo mais. E a gente trabalha assim. E isso é quando existe algo aqui. A igreja, por exemplo, a outra igreja que está aqui, essa igreja ela veio com o propósito de ficar, e eu creio que, de fato, está no coração de Deus. Essa igreja agora tem começou em julho, se eu não me engano, a fazer todo final de semana um trabalho de culto aqui, reunião aqui no Principado de Liechtenstein. É o que eu posso te dizer assim, de concreto, que agora eu estou vendo acontecendo aqui dentro do Principado de Liechtenstein. Mas, por quê? Porque, de fato, Deus colocou no coração dessa pessoa de vir. Ele quer que essa pessoa faça esse trabalho dentro do Principado de Liechtenstein. E eu, de alguma forma, tenho apoiado, porque quando você fala de evangelismo, você não fica dentro de quatro paredes, você trabalha junto como equipe, né? Então, eu tenho feito o meu trabalho de equipe, dando um apoio a essas pessoas. Em termos, vamos dizer, de pessoas do Brasil que moram dentro do Principado do Liechtenstein, essas pessoas têm várias religiões. Em sua maioria são pessoas que vêm de religiões espíritas, e isso é muito forte aqui entre brasileiros dentro do Liechtenstein. E quando você vai falar de Jesus para algumas pessoas que são do Brasil especificamente, que estão aqui, a gente nota, de fato, muita resistência. Eu falo para você, se eu conto no dedo, isso eu posso falar, pessoas que estão aqui e têm um compromisso de verdade com Deus. Vamos dizer, de mais de 100 famílias brasileiras que existem dentro do Liechtenstein, eu posso dizer que 10 pessoas têm um compromisso com Deus. É um número muito pequeno. 10 pessoas, ainda assim, 10 pessoas, entre essas 10 pessoas simpatizantes, porque compromissos são poucos, muito poucos que têm que ir com o Senhor. Como é que se chama o nativo de Liechtenstein? Assim, o nativo do Liechtenstein, nascido aqui, homem, se chama Liechtensteiner. Mulher, Liechtensteinerin. E o E idioma? eu sou agora uma Liechtensteinerin por ter um passaporte do Liechtenstein, mas mantenho o meu do Brasil ainda, tenho o meu passaporte brasileiro. Que bom. O idioma nativo qual é? Aqui a língua é alemã, nós falamos o alemão, mas, em sua maioria, os nativos falam alemão dialeto aqui dentro, para a gente que vem, para poder morar em casa, trabalhar e estudar, etc., nós aprendemos o alto alemão na escola. E, claro, com o tempo você escuta muito o dialeto, você também aprende o dialeto, que foi
o meu caso com o meu marido, que diz para mim, eu vou te ensinar, vou falar um tempo com você alto-alemão, depois você vai ter que aprender dialeto. Falei, ok. Que bom. Como é que o nativo, ele, quando se depara com a Bíblia, quando a gente vai dar uma Bíblia para ele, como é que funciona a reação dele? Ele aceita bem ou ignora o livro? Como é que a senhora vê isso? A princípio, eles já ignoram você quando você entra com um folheto, ou quando você quer falar de Jesus. Então, de cara, eles falam para você assim, não preciso disso, não tenho tempo para isso. Você encontra, de fato, muito raro alguém que aceita um presente ainda assim desconfiado, entendeu? Mas, na maioria das vezes, em sua maioria, é muito complicado você fazer isso com essas pessoas aqui. Para eles é uma coisa fora do normal, não é comum. Você até dá uma Bíblia para alguém aqui, mas se você, por exemplo, já tem um certo, na verdade, no princípio, tem que fazer uma ponte. Você tem que ter um certo contato com a pessoa para que depois você possa presenteá-la. Mas, assim, no dia a dia falando, indo para um campo, fazendo evangelismo, isso não é comum, eles não aceitam essas coisas assim, e quando aceitam, isso é de fato ao que Deus colocou no coração da pessoa e abriu para aceitar. Não é comum eles receberem presentes de quem eles não conhecem, ou algo que eles não sabem, até uma Bíblia que eles acham até que é uma forma de, tipo assim, até porque aqui você não pode, dependendo da situação, você só pode evangelizar. Agora eu vou dizer minha experiência, quanto eu estou junto com os irmãos também, que vão fazer o evangelismo também dentro da Suíça, que o Liechtenstein é assim também. Você vai fazer um evangelismo, você tem que ter autorização. Se você não tem autorização para fazer evangelismo, a polícia pode até prender você, porque você não pediu autorização, por exemplo, fazer um evangelismo numa praça, para cantar num lugar, fora de cogitação. Então, tem que ser, de fato, tudo bem debaixo do padrão que eles determinam, né? É difícil requerer essa autorização para fazer um evangelismo na praça? Não, não, até porque, por exemplo, porque agora eu vou voltar onde eu falei, por que a estratégia da associação? Porque eu descobri que aqui, através de associações, a gente consegue um espaço, a gente consegue uma autorização, por exemplo, para fazer vamos dizer, um suposto, entre aspas, churrasco no local. E aí, naquele local, a gente vai fazer o quê? A gente vai evangelizar. Então, mas aí eu descobri que é um meio fácil de a gente fazer um trabalho de evangelismo através de uma associação, uma estratégia muito poderosa que Deus assim nos deu. Tem abertura, eles têm abertura. Quando você, por exemplo, fala, olha, nós vamos fazer um trabalho, uma festa, dia tal, precisamos de um local. Aqui, normal, as prefeituras cedem um local para a gente uma vez por ano, até mesmo 2 vezes por ano, sem você precisar de pagar. Por exemplo, quando eu dou agora, eu dou aula sempre uma vez na semana, e pela lei, né, europeia, toda criança nascida ou não no seu país, ela tem direito de aprender a língua. Então, eu tenho espaço ali onde eu posso. Toda semana dar aula de graça, porque pela lei nós podemos. E é dentro dessa situação que eu faço um trabalho de evangelismo também com as crianças e com os pais. É muito estratégico, na verdade. A pessoa você tem que conhecer quais são os meios dentro do país que você pode usar, que Deus te proporciona fazer um evangelismo. É uma coisa, de fato, que você tem que estar atento. Todo tempo, aonde eu vou entrar? Essa é a minha oportunidade, entendeu? Entendi. O missionário, e como é que as crianças reagem diante do evangelho nesse evangelismo que a senhora faz? Quando nós, por exemplo, quando é que eu trabalho de forma bem específica o evangelismo? É quando nós temos as datas comemorativas, a Páscoa, Natal. Ali nós não falamos de forma é, 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 indutiva, nós falamos diretamente sobre a pessoa de Jesus, nós colocamos o propósito de salvação, não só para as crianças, como também para os pais. Acho que nós tivemos um trabalho da Páscoa tremendo aqui esse ano, que foi com a Igreja Verbo da Vida, deu uma ajuda muito grande para a gente.
onde nós podemos falar exatamente da pessoa de Jesus, evangelizar essas crianças, fazer, colocar um momento onde elas entenderam o propósito de Deus e colocamos, vocês querem aceitar Jesus como suficiente Salvador de suas vidas? 12 crianças levantaram as mãos e se posicionaram e disseram, nós queremos. Então, é uma forma assim, linda que a gente tem feito e que Deus, de fato, eu sei que os pais, eles são tocados.